canal da Igreja da Comunhão Ágape de Porto Alegre, nos acompanhando em mais uma live temática das quartas-feiras, né? Dessa vez com um tema muito joia sobre a vida cristã. E primeiramente eu te convido a compartilhar esse link dessa live com os teus amigos, coloca no status do WhatsApp aí, manda para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir essa palavra de Deus. Eu creio que Deus tem grandes coisas a serem faladas, a serem esclarecidas ao teu coração nessa noite, amém? Então compartilha aí, se você ainda não é inscrito no canal também, se inscreve. E é uma live temática, mas nós podemos estar em unidade, estar em comunhão, então também participe no bate-papo, né, ou em inglês, no chat da nossa live. Vamos estar interagindo, estar em comunhão e vamos adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nunca mais viver sem tua presença, porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, por quanto tempo eu andei, Pai, por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença, porque eu sofri, eu sofri porque eu não sei andar sozinho. Deus, por quanto tempo eu andei, Pai, por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Me faz viver, brilha sua luz. Me faz permanecer, me faz meu amor, me faz viver, brilha sua luz, me faz permanecer, me faz meu amor. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, por quanto tempo eu andei, Pai, por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença, porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, por quanto tempo eu andei, Pai, por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Me faz viver, brilha sua luz. Me faz permanecer, me faz meu amor, me faz viver, brilha sua luz. Me faz permanecer, me faz meu amor, me faz viver, brilha sua luz. Me faz permanecer, me faz meu amor. Glória a Deus, nesse momento eu te convido a entronizá-lo, a levantar um altar de adoração, declarar palavras de amor a Ele, declarar quanto você precisa da sua presença, quanto você necessita. Aí onde você está, feche teus olhos, declare: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Todas as situações eu coloco diante de Ti, coloco aos Teus pés, entrego nas Tuas mãos, declaro a minha dependência de Ti, declare palavras de rendição a Ele, amém?
vamos declarar quanto nós precisamos dele, quanto nós nos rendemos a ele nessa noite, amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Pois sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Declare isso. Jesus, eis-me aqui. Muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, entrando aí no seu lar, você permitindo também essa transmissão no seu celular, nos aparelhos, enfim, que você estiver utilizando. E certamente Deus tem algo muito precioso preparado para as nossas vidas nessa noite. Vamos crescer no aprendizado da palavra de Deus com o tema Vida Cristã. E com muita alegria que eu estou aqui com um nobre amigo, pastor Moisés, glória a Deus, seja mais do que bem-vindo em nome de Jesus. Como é que você está, querido? Tudo na bênção? Amém, pastor, glória a Deus. Nosso abraço e carinho a todos aqueles que estão assistindo pelas plataformas digitais da Igreja da Comunhão Ágape aqui de Porto Alegre. Uma alegria muito grande poder estar aqui, como a palavra do Senhor, ela fala que o ferro com o ferro se afia. Então nessa noite nós temos o desejo do coração de termos um crescimento entre nós e que isso também possa alcançar você e a sua família nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou aqui bem ansioso para ver, né? Quem está aqui conectado conosco, quem está acompanhando a nossa live. Vamos ver aqui. YouTube. Erenilda, querida, Deus abençoe. O pessoal de Gravataí, né? Sempre representado pela nossa querida aqui. A irmã Neuci, paz amados, paz, irmã Neuci, bênção pura sem mistura. Irmã Mailde, boa noite, paz com todas, paz, Maildinha. A Thalia, Brunera, boa noite, Brunera. 467 Brunera, né? Eu gosto desses títulos diferentes aqui, né? Vera Silveira, a paz de Cristo a todos, glória a Deus. Daniel da Silva, Wanda Torres, paz, Vandinha, Deus abençoe. A Wanda que está ali conduzindo, né, com muita graça, o grupo Neemias, aleluia. Bom, vamos lá, vamos falar hoje sobre vida cristã. É um tema bem extenso. Certamente daria para a gente propor aí, como eu gosto de falar, mais de uma ministração, né? Mas vamos fazer uma introdução aqui acerca da vida cristã. Pastor Moisés, que também é professor de seminário, como você vê como você pode fazer aqui uma introdução bacana para o pessoal que está nos acompanhando acerca desse tema tão profundo, vida cristã? Bom, pastor, e também a todos aqueles que estão assistindo, eu me lembro que quando nós conversamos, algum tempo atrás, o senhor falou do projeto aqui, né, de quartas temáticas, e eu lembro que tu lançaste esse desafio, né, o que seria importante falar. E eu acredito que nós vivemos, acredito que desde o ano passado, com a questão de pandemia, a igreja se tornou cada vez mais exposta, principalmente porque nós precisamos encontrar ferramentas e meios de pregar o Evangelho. E assuntos como escatologia ficaram muito em alta, né? Eu chamo de assuntos da crista da onda. Então as pessoas de fora queriam saber acerca de quando, o que era, o que estava acontecendo. Sim, despertou, né? Despertou, e a igreja também, como o pastor Marcelo sempre fala, a igreja ela é filha da sua época, então ela é contemporânea, então nós precisamos também estar aptos e preparados para falar com as pessoas. E outros assuntos que ficaram muito em relevância. Nós sabemos que todo assunto bíblico e ao qual Deus se fala conosco, eles são de vitais importância para o ser humano. Então teria assunto como dons do Espírito Santo, algo extremamente dinâmico, batalhas espirituais, por exemplo, um assunto muito importante, o resgate de almas, o evangelismo.
Me lembro que aqui em Porto Alegre sempre teve um projeto, traga o seu amigo, era um amigo não convertido. Então, são assuntos que estão sempre em evidência e sempre propensos. Mas quando tu me convidaste, eu pensei deste assunto, que parece que ele é muito simples, mas ele é muito importante. O meu pensamento, pastor, é que a vida cristã, ela precisa se dar uma ênfase na conduta de uma pessoa que nasce de novo. Não simplesmente ele passa a congregar numa igreja, ele passa a ter experiências com Deus que vão levá-lo a uma nova vida real. Assim como Jesus falou com Nicodemos, olha, importa que você nasça de novo. E nesse tempo eu tenho me voltado para isso, eu tenho sentido numa percepção no meu espírito, que o Senhor tem nos lançado desafios, como por exemplo, Deus tem aceitado o nosso culto. Teve um tempo que eu fiquei 15 anos sem prestar culto, desviado, e agora eu estou me perguntando toda vez que eu vou à presença dele, se ele aceitou aquilo que eu me propus a adorar ou realizar nele. O meu comportamento como filho de Deus genuíno, nascido de novo, e também se há uma inteireza, um coração íntegro. Se eu tenho já Jesus como Senhor e também, né, Salvador, obviamente, e Senhor da minha vida. Então, esse assunto é que tem me envolvido o meu coração nesse tempo, e por isso que no momento que você me perguntou, eu disse, vamos falar de vida cristã, que é aquilo que eu entendo que é importante para a vida da igreja nesse momento. Ok. Então nós podemos compreender que a vida cristã, ela instiga o ser humano a ter um novo comportamento, ter novas atitudes, ter uma nova forma de pensar. Consequentemente, ele vai ser relevante em meio à sociedade em que ele está. É isso. Assuma que você trouxe mais nesse ponto assim, introdutório da vida cristã, é isso. Uma grande mudança. Há um desaparecimento gradual de quem eu era, para dar lugar a uma pessoa que não mudou o seu DNA, não mudou a sua natureza, continua sendo aquela pessoa, mas o seu comportamento, há um alinhamento naquilo que eu creio, é aquilo que eu penso, e se eu penso, eu vou verbalizar esse pensamento, e após a verbalização, os meus atos são condizentes, então há um alinhamento total. Eu acredito que trago para mim esse modo de buscar uma vida cristã, é ter um alinhamento daquilo que eu penso, aquilo que eu penso é aquilo que eu passo a crer, o que eu creio, eu penso naquilo, eu verbalizo aquilo para quem eu converso. A Bíblia fala que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Está falando de pensamento, daquilo que eu estou pensando, e vai haver, consequentemente, ações alinhadas à minha crença. É interessante, eu acho que a questão da conduta, da vida cristã, enfim, ela está, com certeza, relacionada diretamente com a crença, no caso da pessoa, né? Mas essa geração que nós vivemos hoje, é uma geração que talvez tenha um pouco de dificuldade de entender alguns valores de conduta, algumas formas de se relacionar, né? Eu acho que essa frase que o Jamal já mencionou algumas vezes, nós somos filhos da nossa época, é interessante, né? Só que eu acho que às vezes falta um pouco de equilíbrio em relação a isso, né? Eu vi que você tem uma abordagem bem bacana que fala sobre a geração rica, né? Como é que você explica essa? Bom, eu me converti, eu sou filho de uma mulher cristã, né? Meu nome já me denuncia, né? Eu tinha vergonha na escola, né? O pessoal pedia qual era o meu nome, eu dizia que era Luiz, que é o segundo, para não revelar que eu era crente. Moisés Luiz? Moisés Luiz. Olha aí. Então, Jeremias, Isaías, alguém já dizia, esse cara é crente, né? E era uma geração, principalmente no interior, onde o cristianismo genuíno, que eu falo genuíno, de uma vida pautada nas Escrituras, ele estava muito no começo. O evangelho chegou para nós por um pregador americano, de uma igreja batista fundamental. A minha avó teve uma conversão muito forte, muito intensa, e a minha mãe também. Então, da minha família, eu gosto de dizer que eu sou que nem Timóteo, né? Eu tenho a mãe e a avó bem firmadas. E aquela geração, pastor, ela e aqueles que estão em casa, ela teve pouco acesso. Ela teve pouco acesso à pregação, a cantores. Eu me lembro que o pastor lá, ele cantava, abria o culto, tocava num órgão todo desafinado.
fazia conforme a condição que ele tinha para a época, e eles com muito menos, eles produziram muito mais. E eu percebo que, fazendo uma conta assim, não é científico, obviamente, mas que de 10 pessoas, 1 ou 2 eram cristãs. Quando eu falar cristã aqui, normalmente é a ideia de um nascido de novo. O cara se converteu de verdade. Isso, não é uma herança religiosa. Eu nasci dentro desse plano aí, desse pano de fundo de 2 mulheres muito cristãs genuínas, mas eu precisei passar pelo processo do novo nascimento. Porém, comparado com a geração de agora, há um número muito maior de cristãos evangélicos. Porém, naquela época, aquelas 1 ou 2 pessoas que se convertiam e tinham a experiência do novo nascimento, elas não retrocediam mais. Sendo que hoje eu já acompanhei várias pessoas, na nossa caminhada, a gente acompanhou já pastores, ministros de louvor, que negaram a fé, fizeram como Demas, abandonaram e voltaram. Então, eu sou meio que uma entre-safra. Eu vi aquela geração sem quase nada. O sonho da minha avó era o meu avô deixar ela ir na ceia. E ele oprimia ela naquela época, não deixava até... Então, o sonho dela era participar da ceia. E hoje a gente vê uma geração que tem acesso à ceia, acesso 2, 3 cultos, online ou não, e muitas vezes abre mão, pastor. Então, na verdade, antigamente você tem aquela ótica de que antigamente as pessoas, elas tinham uma conversão mais inteira, né? Ou se absorviam realmente a palavra de Deus, tendo uma postura, uma conversão genuína, enfim. Hoje o número é maior, porém com menos essência, é isso? Não queremos aqui entrar numa batalha geracional também, né? O meu pai achava que as bandas da década de 60 eram boas, e o que eu escutava não era bom, aquela coisa esse conflito você não tem. Conflito geracional. 500 anos 80, acho que foi a melhor época do mundo, anos 80. Eu guardo boas recordações, a Lamentações 3:21 vai dizer que eu trago à memória aquilo que me traz esperança, mas obviamente eu não quero voltar para o início da igreja. O início do nosso ministério foi numa garagem com um ventilador e um microfone só. Não quero voltar àquele tempo, quero guardar com carinho. Mas eu percebo, aí vem uma segunda geração, que é quando eu volto para Jesus, 2005, então eu fiquei dos 15 até os 30 desviado. Então, aos 30, quando o meu pastor me apresentou o batismo com o Espírito Santo, que era uma coisa... eu me criei na igreja, mas nós não ouvimos falar sobre isso. E aquilo impulsionou esse meu processo de vida cristã, de um novo nascimento genuíno. Então, o que eu percebo é que eu não sei aonde nós temos falhado também. Eu faço uma autoanálise como líder, como pastor, como alguém que gera influência, que o pastor que lidou comigo, ele dizia: você não vai fazer isso não, cara, tá? Não pode mais fazer isso aí. E eu tomava aquilo como primeiramente, algo impactante, e me esforçava de todas as formas para não voltar àquelas práticas, obviamente com o auxílio do Espírito Santo. Mas eu vejo agora, esse período que a gente está vivendo aqui, dos últimos 5, 10 anos, aquele impacto que teve das pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, parece que quando foram apresentadas assim ao processo de nova criatura, de um processo de abandono de prática, realinhamento de vida, encontra-se algumas dificuldades, algumas muralhas com a própria natureza dela, traumas, problemas do passado, traumas às vezes até dentro de um ministério, alguma situação. Parece que ela dá de cara com um muro e ela não consegue transpor esse processo. E ela fica num limbo ali, não sei se essa é a palavra que casaria, ela nem avança e fica estagnada. Eu gosto muito de um livro que fala sobre espiritualidade saudável, acho que é Peter Scarezzo, o nome do autor, que ele vai falar de um processo que é bem interessante. Assim, ele vai falar que existe um primeiro momento que a pessoa tem uma experiência com a igreja cristã, ouve a palavra da salvação e é impactado, aí ele passa por um momento de um discipulado, e depois ele já passa automaticamente para servir. E é nesse momento que ele começa a servir que ele dá de cara com a muralha, que são coisas do passado, processos anteriores, caráter, personalidade, uma enormidade de situações que são difíceis de trabalhar, mas pelo Espírito e tomado de uma fé genuína, a gente precisa transpor essa muralha. Então eu vejo muitas pessoas batem nessa muralha, pastor, ou abandonam, ou retrocedem, e é uma geração que tem se perdido. Muito bem, muito bem. Eu, na verdade, tenho um pouco de dificuldade nessa questão geracional. Por quê?
Porque eu até peguei esse teu link aí da geração rica. Eu acho que a geração rica, ela é a geração que nós estamos vivendo ainda. Eu tenho muito isso do presente. Por quê? Porque essa linha do tempo, de como a palavra, vamos usar a palavra, porque o evangelho ficou mais para o neotestamentário, né? Mas que a palavra, que a revelação de Deus veio se desenvolvendo desde o período dos hebreus, depois que Moisés sobe o monte, recebe as tábuas e vem, sempre vai passando por um processo, e esse processo é social. Por isso que eu acho que essa questão que o Jamal levantou é um ponto muito bacana, porque realmente eu entendo que foi evoluindo. Você pega o período dos Medo-Persas, depois quando chega lá em Roma, o período romano, onde Jesus está ali, né? Ele instaura a igreja num momento, num turbilhão, num caldeirão social. Depois Paulo segue, enfim, com toda aquela sociedade, que era uma sociedade pagã. Depois, claro, aí vem tempo de Agostinho, depois vem Lutero, depois vem tudo, né, os grandes avivamentos, né, Moody, Finney, Wesley, tudo. Então vem caminhando todo esse avanço. Em todo esse processo, a geração, eu considero que aquela geração presente era a geração rica, né? Por quê? Eu tomo a liberdade, né? Desculpa que eu vou usar o teu exemplo. Os próprios líderes, né, que chegavam para você e diziam, não pode isso, não pode aquilo, tal. Hoje não basta tu ter uma pregação do não pode. Hoje tu tem que ter uma pregação que tem uma resposta inteligível, uma resposta que dê um norte para as pessoas, né? A juventude mesmo hoje, não basta tu dizer não pode. Tem que esclarecer por que não pode, o que a Bíblia diz acerca disso, o que a Bíblia orienta acerca disso, né? Hoje o jovem, pelo acesso que ele tem, ele já consegue ter uma concepção mais profunda, até mesmo acerca do que é a teologia, do que é o Evangelho, né? Então, eu acho que a vida cristã hoje, ela tem que caminhar nessa geração rica, respondendo para essa geração, segundo a clareza e a sabedoria divina. Eu acho que aí entra o que a palavra fala, olha, quem precisa de sabedoria, peça que prontamente, ou liberalmente, assim lhe dará. Eu acho que hoje, para nós respondermos muitas coisas dessa geração que nós vivemos, nós precisamos de mais sabedoria de Deus, por meio do Espírito Santo. Agora, eu concordo com tudo que você falou, que a manifestação do Espírito Santo se dava de uma forma, ou de uma liberdade muito maior. Por quê? Aí eu arrisco dizer que talvez essa nossa geração de jovens, né, falando dos jovens, porque nós estamos tratando uma questão geracional, ela está um pouquinho mais racional. Talvez não seja isso? Como é que você percebe isso, Moisés? Até como professor, nessa sua pastor, visão. Assim, para até corroborar com aquela frase ali, e para ela também não ficar perdida no conceito, eu vejo a nossa geração como a melhor Copa do Mundo foi a de 70, até 70. Cara, ó, já vou deixar bem claro, eu nem era nascido. Não, o pessoal, assim, toda a Olimpíada que chega, a melhor Olimpíada de todos os tempos, claro, é a última, né? Cara, tu sabe que eu tenho, você é gremista, né? Sabe que eu tenho uma questão aqui, né? Olha quantos anos, o meu time não ganhou o Campeonato Brasileiro em 79, né? Então, eu vou deixar em aberto aqui, em 79 eu era muito pequeno para ter visto isso. Assim, eu também não quero entrar assim nessa ideia de que aquela geração recebeu aquela porção e conseguiu produzir em cima daquilo. O que eu consegui perceber, assim, pastor, e essa é a geração mais rica
com muito mais acesso, com muito mais informação, com pregadores com vertente profética, com pregadores com vertente evangelística. Então, hoje você pode acessar do seu celular Luciano Subirá, lá na Alcance de Curitiba. Então, eu falo dessa riqueza pela quantidade de acesso que a gente tem às Escrituras. Isso, claro que a gente vai ter que filtrar muito bem, a internet é um grande labirinto, mas eu me pergunto, e eu trago para mim, não levo isso para outros, se com toda essa riqueza que eu estou tendo, eu consigo produzir algo ainda mais relevante, para que eu não seja apenas uma pessoa que assiste culto, pastor. Então, assim, eu não sei se é algo muito a localidade que eu estou. Eu vejo que muitas pessoas acabaram se tornando evangélicos praticantes, ou não praticantes, porque na escola tinha às vezes o pessoal botava religião, aí o cara botava católico não praticante, ou protestante. ou protestante não praticante, ele tinha recebido como herança aquela fé, e não a praticava, não ia, eu posso perceber assim, até falando com alguns colegas, que muitas pessoas passaram muito a assistir o culto, e sendo que o que as Escrituras falam, que nós não fôssemos apenas ouvintes, mas que nós colocássemos em prática, e muitas pessoas nesse novo tempo, nós poderíamos estar produzindo conteúdo. Olha só a galera que está aqui produzindo esse conteúdo. Então, eu acredito que existe uma mão de obra ainda muito preparada, e haveria uma possibilidade de nós produzir muito mais. Eu acho que seria muito mais nessa linha que eu falei, de uma geração agora rica, e que tem acesso, e que às vezes até por um certo descompromisso. Poxa, eu vou pegar esse compromisso, eu vou ter que, não, vou ficar aqui, eu assisto o culto. Eu acho que é um desafio para a nossa geração, com a quantidade de informações que a gente tem recebido acesso a um ambiente como esse, de adoração, ministros preparados. Eu falei do meu pastor lá com o órgão todo desafinado, né? Olha, a gente adorava por fé, né? Então, hoje, existe uma estrutura, a igreja está contemporânea, e eu não sei, vai esquentar as orelhas do pastor Marcelo lá, mas ela é contemporânea, mas ela não negocia os seus valores. Eu acho que a vida cristã se baseia nisso. Nós não negociar os nossos valores. Perfeito. Você está falando do órgão aí, cara? Eu não ia falar isso aí, mas agora, já que você puxou 2 vezes aí o pastor e o órgão, até vai aqui o meu abraço para minha irmã e para minha mãe que estão acompanhando aí. A minha irmã, na época, eu vim de berço batista também, né? Batista Convenção Brasileira. E a minha irmã, quando aprendeu a tocar órgão, o órgão era pesado, e tinha aqueles pedais que eram pesados. Então, para ajudar ela, né, eu ficava lá embaixo, pedalando, e ela ficava em cima tocando, né? É interessante isso aí, né? Trabalho em equipe. Tem que ser, né? Mas você está falando do Espírito Santo, que não tem como não falar do Espírito Santo, né? Vida cristã envolve a vida do Espírito de Deus em nós, né? E esse ponto realmente, né, a geração rica de tanto recurso que poderia fazer mais, né? Isso é perfeito. Mas pegando essa linha do Espírito Santo, né, eu vi que você tem você pontuou o tripé de atuação, né? É bem teologia sistemática isso aqui, cara. Mas vamos discorrer nisso aqui, porque eu acho que tem bastante gente aqui interessada e estão bem curiosos acerca de onde nós vamos chegar aí com a vida cristã. Amém. Então, eu faço essa comparação, como essa mesa que ela está baseada em 3 pernas, né? 3 pés de sustentação. Eu acredito no Novo Testamento, os dons, os ministérios e os frutos, eles formam algo que nos dá uma estrutura para viver uma vida cristã, uma religiosidade saudável, uma fé relevante. Então, entender que toda pessoa que foi salva, ou que alcançou a salvação por meio da graça, mediante a fé, como está em Efésios 2:8, ela vai, como eu faço uma comparação lá do interior, né? Porque, cara, tem que comparar das coisas do interior, né? Então, lá tem o paquete recebe as cargas de laranja. Então, existem laranjas maiores, menores, e dentro do paquete... O que é paquete? Paquete é um lugar onde recebe as cargas de laranja, que fazem colheita. Eu sou da região aqui, eu moro em Portão, mas São Sebastião do Caí, Montenegro, Bom Princípio. Tipo um pavilhão, assim? Isso, os caminhões chegam e descarregam aquelas laranjas. E tem laranja pequena, grande, mas como é que se faz essa seleção? Elas caem numa esteira
e vai ali tendo uma medida que elas vão rolando e vão se limpando, e aqui eu já trago algo para a nossa caminhada, né? Na caminhada a gente vai se limpando, e ali vai selecionando por tamanhos. E assim eu creio, pastor, que as pessoas que vão sendo alcançadas pelo Evangelho, se elas não foram salvas e logo morreram, porque a sua salvação era só para aquele momento, se elas permanecem nessa terra, é porque elas estão ligadas a um dos 5 ministérios. Quem chegou aqui na igreja domingo passado agora, entregou a vida para Jesus, com o passar da caminhada, do processo de alinhamento de vida cristã, arrependimento, experiência com Deus, arrependimento, alinhamento e atuação, ela vai automaticamente, ela vai cair num dos 5 ministérios. Ela vai aqui assim, ela está ligada ao ensino, uma pessoa que gosta de ler, gosta de estudar. Olha, aqui tem um ensino na igreja. Por isso da importância de uma igreja com ministério quíntuplo, porque ela abre possibilidades maiores. Tem o pessoal que é do profético, tem o pessoal que é do evangelismo, que é do resgate, do auxílio, aquele cara que olha para a rua. Me lembro, o pastor Marcos contava no seminário que ele parou para conversar com 2 irmãos na igreja, e o Espírito Santo disse para eles: presta atenção que eu vou te mostrar. Um vai olhar para dentro da igreja, esse é pastor. O outro vai olhar para a rua, vai olhar, podemos fazer um negócio aqui, esse é evangelista. Então, pastor, dos 5 ministérios eu vejo essa importância de uma igreja com os 5 ministérios atuantes. Aí nós vamos ter os dons, que eles vêm antes dos ministérios, eu me adiantei. Os dons do Espírito Santo, os 9 dons descritos em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos chegar nesse tripé muito relacionado à vida cristã, que são os frutos, descritos em Gálatas 5, 22. Porque os frutos, dentro de uma importância de salvação, eles estão acima do dom e do ministério. Porque chegaram para Jesus e disseram para Jesus: em teu nome expulsamos demônios, atuação, né? E ele diz: não os conheço, porque provavelmente o fruto não foi condizente com a atuação. Então ali quando eu falei assim dessa vida cristã, nós podermos ter cada vez mais uma igreja que disponha dos dons do Espírito Santo, no sentido mais amplo. No início da minha fé era dom de línguas. Você era batizado e muitas pessoas afirmavam: não, foi batizado com o Espírito Santo, tem que orar em línguas. Mas eu já vi um rapaz ser batizado com o Espírito Santo e profetizar. Então eu acredito que dentro dessa riqueza que a igreja está vivendo, o que vai fazer com que a pessoa leve uma vida cristã mais atuante, mais rápida, uma transformação mais rápida. Me lembro que tu pregaste uns anos atrás sobre a experiência com anjos, e num determinado momento da pregação tu falava sobre que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu teve eu chamo de uma conversão retroativa de vida cristã, porque ele não só parte dali para frente, ele diz assim: eu vou lá atrás consertar um monte de coisa. E o que vai nos ajudar isso? É uma experiência com Deus e os dons do Espírito Santo, muito bem, juntamente com esse tripé de atuação, né? Dons, frutos e ministério. Então, pastor, você puxou uma questão aí que eu acho que até vai ser bacana dar uma resposta para alguns que estão assistindo e para outros que vão assistir depois, né? Que é a grande pergunta: quem é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas? Não necessariamente. Por exemplo, a minha esposa tem interpretação de línguas. Eu acredito que essa organização que, por exemplo, nós temos hoje, eu falo nós, né, porque eu sou um enxertado da Ágape, né? Nós temos hoje o Centro de Treinamento Ministerial, e ele vai nos ajudar a entender como esses dons funcionam, separando eles por dons vocais, por dons de poder, por dons vocais, dons de conhecimento. Por exemplo, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria são dons que não são assim tão divulgados ou tão visuais, mas eles são de extrema importância, porque a palavra de conhecimento vai revelar uma situação atual da pessoa, que só ela sabe, é um conhecimento de Deus revelado naquele momento, ou do passado. Deus me mostrou isso, varão. Deus me mostrou certa situação na tua vida. Então ele mostra o passado, mas mostra uma solução através da palavra de sabedoria. Então eu vejo que uma vida cristã saudável hoje, nós precisaríamos ter, como a ave tem 2 asas, o conhecimento, o estudo, sistemático ou não, dentro da igreja, muito fortalecido, e isso é uma marca da Ágape, do Ministério Batista Esperança, ao qual eu pastoreio, mas andar dentro de uma visão profética muito atuante. Então fluir no profético, mas com conhecimento.
do que este dom é. Porque eu vejo, aí eu vou lembrar do pastor Samir. O pastor Samir fala uma coisa que certa vez ele pregou: nós precisamos de uma educação profética. Tem muito profeta que chega, pastor, e Deus dá a ele o dom de conhecimento. Então, uma história do passado, uma pessoa chegou e usou, era de Deus, era um dom. Ele orou com o camarada e Deus mostrou para ele que o camarada queria um filho. Então, em cima da informação da palavra de conhecimento, ele profetiza: ó, Deus está me dizendo que você vai ter um filho. E aí vem uma menina. E aí houve uma bagunça. E eu acredito que a importância de nós sabermos e conhecermos bem cada um dos dons, e saber que, poxa, se Paulo diz, nós devemos procurar com zelo os melhores dons, mas saber que esses dons estão casados. Por exemplo, a minha esposa está casada comigo, eu oro em línguas, ela interpreta. Então você cria como se fosse dentro da igreja. Eu comparo muito a igreja como uma empresa, sabe? Você tem aqui chega ali o produto, a matéria-prima, Uma linha de produção. isso, ela chega ali uma matéria-prima e sai um produto acabado, porque ela passa por diversos processos aqui dentro. O culto começa na recepção lá fora. A importância de você ter um obreiro que recebe bem a pessoa que chega lá e diz: cara, recebe de Deus, vou ficar cuidando do teu carro aqui. Então esse cara já se sente. Daqui a pouco ele chega aqui, tu me mostravas ali o futuro berçário. Poxa, aqui tem um lugar que eu posso, além de assistir o culto, posso ficar com o meu bebê recém-nascido, tem as escolinhas lá em cima. Então essa pessoa vai entrando num ambiente, e isso vai ajudar o processo dela ter uma vida cristã muito mais rápida, muito mais atuante. Muito bom, muito bacana. Então está aí a resposta. Você que está acompanhando aí, tem alguma dúvida, já foi esclarecido, né? Você pode ser cheio, batizado pelo Espírito Santo e não necessariamente falar em línguas, né? Mas compreender, dentro desse exemplo muito bom que você deu, da linha de produção de Deus, onde é o seu lugar e de que forma você vai cooperar para que o reino tenha assim o seu resultado. Muito bem, Facebook, abraço aqui para Taine Severo, a Erenilda Muscoff, Marilene Rigo, um abraço para a nossa querida irmã Nena. Vamos para o YouTube, deixa eu ver aqui, quem está conosco, Wanda Torres, glória a Deus pelo assunto abordado. Glória a Deus mesmo, irmã Wanda. Tainara Soares. Bacana que ela botou aqui, ó. Acho que é amiga sua. Manda um braço direito lá do ministério. Eita, então tá. Um abraço para ela, para sua família. Então, Tainara, olha aí o que o seu pastor vai ouvir agora que você colocou. Acredito que essa geração tem tudo e mais um pouco nas mãos. Porém, muitos não produzem, não evoluem, deixam a desejar na sua vida cristã. É uma pena essa realidade, né? E ela continua dizendo aqui: muito difícil exercer os frutos, principalmente nos dias de hoje. É preciso muito esforço. É isso aí. Neucis anota, muito bom tema. Bacana, show de bola aí. Vamos continuar mandando mensagem aí que a gente está carente, viu? Manda aí, muito bem. Então, você falou sobre os processos antes. Eu gostaria que você repetisse, porque eu também não consegui pegar bem ali, né? Você falou arrependimento. Eu sou meio sistemático, né? Não, bota aí. Arrependimento, experiência, você falou, né? Acho que primeiramente uma experiência com Deus, né, pastor? Acho que muitas vezes a pessoa chega ali no ministério e uma experiência impactante que vai levar a pessoa a um arrependimento, assim como Isaías, ele tem a experiência com Deus e leva ele a um arrependimento, um alinhamento da sua vida, quem rouba não roube mais, quem peca não peque mais, quem mente não mente mais, e depois, posteriormente, uma manutenção, que vai falar muito do caráter e da reputação, a manutenção desse processo de vida cristã. Pastora Débora, estou fazendo referência aqui aos que são influência para a minha vida. Só os top, né? Só os profetas maiores. Eu me lembro de uma pregação dela que fala sobre lealdade e fidelidade, né? Então, muitas vezes a pessoa é fiel em algo por 10 anos e depois destrambelha, não é mais. Às vezes dentro de um casamento, às vezes dentro de um ministério, às vezes na sua vida profissional. E a lealdade é essa capacidade de ser fiel sempre. Ou seja, passam épocas, mudam as situações, mas os elementos externos não vão alterar a minha essência.
Então, eu acredito que essa vida cristã que a gente tem debatido aqui, e que a gente pôde ir para Dom, ir um pouco em ministério, e volto a dizer, não é choque geracional, não é dizer que lá era melhor, aqui é melhor, mas simplesmente para nós olhar para dentro de nós. Eu tenho aprendido muito com as conferências, eu tenho olhado muito para dentro de mim, para áreas que eu digo, caramba, isso aqui, eu preciso ter alguém maduro para mim dizer assim, olha pastor, me ajuda aí, essa aqui é uma área que, quando o membro vai embora, pá. E às vezes é uma situação de que a gente não lidou bem com uma rejeição do passado. Então eu procuro tentar sempre colocar em processo. A experiência com Deus, da experiência com Deus me leva ao arrependimento, porque o que a Tainara falou ali, que o que é difícil hoje, é o arrependimento. Muitas vezes você querer associar a sua conduta hoje ao Evangelho, e na verdade o Evangelho que te impõe algo, não te impõe, como eu falei ali naquela situação da pregação mais antiga, não podia, para uma pregação hoje as pessoas não basta dizer não pode, tem que dizer por que não pode, qual a consequência que não pode. Então é uma geração com muito mais capacidade de questionamento, e isso fez com que a corda, ou como é que a gente chama ali, a vara de salto, a régua subisse. Isso também capacitou também pastores. Eu acredito que o processo faz parte, né? Se a gente consegue manter essa ideia do processo, não, me arrependi lá em 74, mas nunca mais me arrependi. O arrependimento, ele é um processo contínuo. Muito bom, então eu acho que aqui nós temos um ponto muito prático no que diz respeito à vida cristã, né? Então começa com uma experiência com Deus, né? Onde a pessoa é levada a um encontro genuíno com Jesus. Depois tem um arrependimento, onde ela se arrepende, né, do que ela fez e passa assim, então, através desse arrependimento por um processo também de cura. O alinhamento seria o quê? O alinhamento dela com o propósito divino, é isso? Ela compreendeu o porquê ela está servindo a Jesus? Eu até coloquei Pedro aqui, porque Pedro anda um bom tempo com o Senhor, e ele tem aquelas oscilações que acredito que são naturais para todos nós. A gente tem um período de oscilação. Aí agora, depois, ali em João 21, quando Jesus aparece para ele, tem aquela conversa, vai lá dentro dele, e ele diz, cara, você tem um propósito, uma missão, apacenta e cuida, é isso que é o negócio. O Espírito Santo vai vir, vai te capacitar ainda mais, porque a gente percebe essa oscilação quando ele tem uma revelação de que Jesus é o Cristo. E ele é elogiado por isso, olha, isso não foi a tua natureza que te revelou, isso foi o Espírito. Logo depois, Jesus tem que expulsar um demônio dele, porque ele... ele já quer ali constranger, não te faças isso. Alguns querem saber mais do que Jesus, né? Aí então, do alinhamento, propósito. Aí a manutenção você colocou como o ajuste do caráter da pessoa. Então levar ela, acredito, a novos comportamentos, a uma maturidade, seria isso mesmo? Isso, e aí consolidação. E também vejo, pastor, e todos aqueles que estão assistindo, a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Eu me criei dentro de uma igreja santa, de uma palavra, mas eu não tinha noção da importância de me relacionar com o Espírito Santo. O Deus que atua, parte da Trindade que atua hoje na igreja é o Espírito Santo. E eu, por exemplo, todos nós, quando... batistas, nós temos as escolas bíblicas. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que Deus é onisciente. Já vamos para o Salmo 139, que ele, antes que a palavra chegou na nossa boca, ele já sabe. Bueno, eu estive desviado e tal, voltei para Jesus, ali estou indo nos cultos, estou indo. A minha esposa, então, essa, vinha embriagada. Eu sei que a gente está falando aqui, às vezes alguém não... Embriagada no sentido de cheia do Espírito Santo, né? E eu não tinha tido essa experiência. Um dia eu estou num culto, eu tinha um pastor, e o pastor estava sendo usado muito com um dom de revelação, né? E aí eu estava meio de canto, e ele começou, olha irmão, Deus está mostrando uma porta de emprego, aquela que você largou o currículo, hoje vão te chamar a segunda. Pai, o cara dava pulo de alegria, e eu já fui chegando, né? Daqui a pouco ele falou de uma restauração de casamento. Opa, fui chegando, olha, esse profeta não está acusando, ele está, hoje a coisa é distribuição, eu vou pegar essa barca aí. E aí quando eu cheguei e fui me enfiando ali para... ele veio até mim, aí que eu vi uma educação profética nele. Eu acredito que Deus já revelando algo de destino para a minha vida, de ser pastor daquela congregação, ele vai no meu ouvido e diz assim, filho, pai manda te dizer que ele sabe tudo que você tem visto na internet, de madrugada.
Acho que a gente não precisa ser mais explícito que isso, né? Bom, calorão subiu pelo pescoço. A grande questão é, e que eu falo da conversão, vida cristã, alinhamento, eu me criei sabendo que Deus sabia. Onisciência. Ou quando eu estava na prática do pecado, isso estava oculto aos olhos de Deus? Obviamente que não. A importância do ministério profético dentro da igreja é que ele traz temor. Dali eu passei a entender, ele não só sabe, mas está contando para o pessoal agora. Então isso gerou também uma importância, conviver com o ministério profético, conviver com o ambiente profético, me ajudou muito para essa transformação de vida, porque até os 30 anos, eu fui tudo, eu fui filho de crente, fui crente desviado e fui religioso. Eu fui um filho que, fiquei 1 ano dentro da igreja, como aquele filho do irmão do pródigo. Que, tudo bem, eu fui filho pródigo, voltei para cá, mas eu não me tornei filho genuíno, eu me tornei aquele que estava ali dentro e que não sabia os seus direitos de filho. Quando eu passei a desfrutar disso, eu entendo que para mim, me ajudou muito esse processo de vida cristã, de caráter, de olhar assim, pastor, eu encontrei áreas de inveja na minha vida, áreas de rancor, áreas de autocomiseração, áreas assim que o meu ego era elevado havia um desequilíbrio emocional na minha vida. E o que eu percebi? Caramba, se eu não ter uma vida cristã genuína, se eu não me jogar de cabeça íntegro, inteiro, disposto a toda e qualquer situação de alinhamento da minha vida, correr todos os riscos que for necessário, futuramente vou ser um pastor doente, cuidando de pessoas doentes. Então, eu vejo esse processo, pastor, da vida cristã, nesse sentido de caráter. Eu acredito assim, um caráter aprovado, uma personalidade também. Então, essas áreas, todos nós nascemos e temos heranças de pai, de mãe, de sobrenome. Mas eu quero cada vez mais na vida cristã guardar os valores de Soares e Rosa, que são os meus pais, né? Eu quero guardar bons exemplos, coisa e tal, mas aquilo que eu sei que veio geneticamente, aquilo que é da natureza, eu quero eliminar para que o caráter de Cristo seja implantado na minha vida. Sei que é uma caminhada longa, não vim aqui passar recibo, tanto é que para ter veracidade eu abri aqui uma área da imundície que foi a minha vida, e já dentro da igreja. Então, eu vejo essa importância da vida cristã, pastor, porque você passa a ter um testemunho verdadeiro lá fora. A vida cristã é processual, né? Paulo fala, não julgo ter alcançado a estatura da varonilidade da perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que tem em Cristo Jesus. Então, se Paulo estava ainda nesse processo, né? Dá para fazer um apelo aqui, já vamos falar aqui, né? Eu não sei qual é a fase da sua vida cristã, né? Talvez seja numa fase ainda de experiência com Cristo, né? Você está experimentando agora o Evangelho, ou talvez esteja na fase do arrependimento, você está sendo, né, despertado pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a se arrepender dessas práticas, né? Ou talvez você já está num alinhamento, Deus está te alinhando no seu firme propósito. Hoje você está entendendo por que Deus te chamou e o para que Deus também tem te chamado. Ou talvez você esteja já na manutenção, né? Agora é aquela maturidade onde você sabe que precisa mudar muitas coisas do teu caráter, do teu temperamento, para permitir que a vida de Cristo seja, né, tomada de uma plenitude em sua vida. Qual é a fase que você está? Aí é algo para você estar avaliando e dando assim a suma importância neste assunto. Bacana, muito jóia isso. Muito jóia, pastor. Gostei demais, viu? Muito bacana essa sua temática aí. A importância, né? A excelência da salvação, a prática da vida cristã que proporciona o bom testemunho para evangelização. Fala mais sobre isso. O resultado dela, não apenas ela vai me tornar um cristão maduro, mas vai proporcionar, no processo da evangelização, quando eu for levar alguém a Cristo,
O Evangelho ele não é amnésia, ele não é destruir quem nós fomos. Tanto é que gera essa importância do passado até para dar bom testemunho desse nosso novo momento. Mas eu acredito que a vida cristã ela vai reforçar muito quando eu chego para a pessoa para apresentar Jesus como uma solução. Então, ali em Atos capítulo 6, versículo 3, quando eles vão escolher ali os discípulos, a escolha, um dos requisitos, sabedoria, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo voltou aqui, e boa reputação. Tem sem ele, né? A importância. E eu acredito, pastor, que nós aqui, que somos, não digo nós, eu digo, mas tem uma fase da vida da gente, que a gente se converte, a gente está tão convencido do poder de Deus, que a gente quer apagar quem nós éramos. Na verdade, a melhor forma de apagar quem nós somos é ter realmente uma nova vida. É a forma da pessoa olhar para você e dar aquele elogio. O melhor elogio que tem para mim é o da esposa. Quando a minha esposa, quando a pastora Paula diz assim para mim assim, olha, você está transformado nessa área. Você reagiria de uma outra forma uns anos atrás. Eu sinto orgulho disso. Cara, você ganha o dia. Você sabe, desculpa, eu vou fazer o quebra-gelo aqui. Tem uma piadinha da questão do casal que foi para o céu. E aí tem aquela fila para entrar, né? Aí tem os anjos que estão trabalhando a serviço do Senhor. E aí o anjo olha assim, vê o casal lá, e chama, aí vai o casal para frente. Aí o anjo manda o marido esperar. Nada, espera um pouquinho aí, vem a esposa primeiro aqui. Como querendo dizer, né, que ela suportou mais aos homens, né, o marido. Mas, por favor, prossiga. É só uma brincadeira, irmãos, viu? Não vai ficar chateado comigo, não. Então, assim, não vejo vida cristã como um processo eu vejo um processo tão importante como os dons do Espírito, como a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, mas entender esse processo. Por exemplo, hoje as pessoas têm muito os pastores conversando pelo Instagram, perguntinhas rápidas, perguntas muito sobre bebida. Então, quando a pessoa chega para mim, uma pessoa íntima minha esses dias perguntou assim, você se importa, você bebe, tem problema tomar um vinho, comer uma massa? Eu digo, tchê, eu estou na sua casa, você fica à vontade, como você está. Você fala para ele assim, tchê. Mais ou menos. Aí eu digo, não, bem tranquilo, você está na sua casa, não vai me constranger e tal, assim. Mas teria problema para ti? Eu disse, não. Eu digo assim, eu uso muito a referência de Paulo, há coisas que não me convêm mais. Porque o processo da vida cristã vai revelar quem você é. E eu sei quem eu era. E eu sei que a bebida, por mais que seja um gole, ela vai me tirar do meu centro de controle emocional. Eu gosto muito do último dos dons, dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. E eu sei que eu fui um cara chato. Eu sei que, por exemplo, na linhagem da minha família, teve muito caso de alcoolismo. Eu flertei com isso nos 15 anos desviado. Eu tive familiares pessoas íntimas minhas que não beberam até 30 anos e começaram a beber e se tornaram alcoólatras. Então, assim, esse processo de vida cristã, não condenei, não vim com versículo, nada, eu disse, cara, não me convém mais. Eu tenho uma dependência de Cristo e algo que possa me tirar dessa dependência de Cristo, que eu fizer agora aqui para te agradar, primeiro não vai ter valor que eu vou fazer para te agradar. Então, o meu foco de adoração, eu gosto muito de 1 Crônicas 29, 11, que fala, porque fosse chamado para estar diante de Deus e lhe prestar culto a Deus. E de serem ministros de Deus. Então, dentro desse processo, amado, eu sei que tem áreas que vão levar mais tempo de conversão de vida cristã, mas aí entra um bom discipulador, entra você, porque a escolha das igrejas hoje tem que ser muito criteriosa. Então, não basta você ir para uma igreja que tem apenas um ministério de louvor bom, ou que às vezes está... Você vai procurar um lugar, você vai orar, o Espírito Santo vai te direcionar a você ter convívio com o seu pastor. Daqui a pouco a gente quer, e glória a Deus pelas igrejas mega, mas as pessoas não sabem como é bom você ter um convívio de uma igreja, acredito que é mais ou menos parecido aqui, que a gente consegue às vezes cumprimentar todo mundo, a gente tem acesso. Então, você ter um pastor, um discipulador, seja na área do ensino, na área do profético, que vai ajudar você nesse processo de conversão, de alinhamento, olha, isso aqui é uma área que é personalidade, cara, a nossa personalidade tem que ser transformada. Há uma personalidade de mansidão. Muito bem, muito bem. Então, você deu um exemplo em relação à bebida aí, que não é que você condena, mas, no caso, não tem mais a importância para você diante da sublimidade do Evangelho. É mais ou menos isso. Vamos contextualizar.
Eu entendo que o ser humano não é algo, principalmente para o novo convertido, para uma pessoa de vida cristã, não caberia. Mas isso eu trago para mim. Agora, se tem uma pessoa, às vezes até um pastor, olha, vai lá e aprova. Não, eu estou com a sua esposa em casa, não vejo isso uma gravidade. No teu caso, teu posicionamento não é de condenar quem faz, mas também você reprova, tendo em vista, partindo no caso da tua experiência com a vida cristã. Se o meu anfitrião dissesse assim para mim assim, você me aconselha? Eu diria não. Vamos tomar um água, vamos tomar um sujo. Você me aconselharia? Eu disse, não, cara. Esses dias, às vezes, as pessoas perguntam assim, pô, na ceia, vocês não poderiam usar vinho na ceia? Eu disse, cara, primeiro ali não há uma clareza ali de qual, né, ali o pastor que entende bem de grego, né, de qual era o vinho que eles estavam tomando, mas, não vamos entrar nessa ceneuma aí, mas, poxa, tem pessoas, realmente, hoje tem blitz de lei seca, às vezes um gole, né, e tem o amor pelos irmãos, um dia, essa aqui eu fui comprar o suco de uva da ceia, né? E aí o dono do supermercado disse, não, pega esse aqui que é melhor, esse aqui é de garrafa, vai dar muito mais. E era eu que comprava os elementos da ceia. Aí chega domingo, o pastor está lá com os pãozinhos, corpo de Cristo, pega o cálice e eu, né? Tomamos todos juntos. Quando eu virei, claro que era vinho, queimou o lado da língua. E na hora que eu disse, caramba, é vinho. E aí tinha uma pilastra, assim, um pilar dentro da igreja, e eu olhei para ele por trás da pilastra, assim, me escondi, e eu vi que ele começou a me procurar, como quem diz, cara, você comprou vinho, cara. E eu fiquei ali escondido. Você não era o pastor. Não, eu era o pastor auxiliar. Você era o pastor auxiliar, entendi. E eu comprava ali as coisas, e o pastor ficou me procurando lá, tipo assim, cara, você não viu que era vinho isso aqui? E eu, caramba, eu ficar nessa posição. Então, são cuidados assim que a gente... Cara, sabe que eu acho que é muito difícil, vamos contar aqui. Às vezes as pessoas olham para os pastores, acham que os pastores nunca passam por nada na vida, né? Não tem as suas gafes, né? Mas é difícil um pastor que não tenha participado em alguma igreja de uma ceia onde era servido vinho. Eu passei por uma situação dessas, eu lembro que eu fui ministrar em outro município, e eu nem sabia que aquele dia era o dia da ceia deles, que era o segundo domingo. Geralmente a ceia é feita no primeiro domingo do mês. Aquela congregação era no segundo domingo do mês. E aí ele fez a ceia e me chamou, né? Chamou, né, à frente e tal. Até quando perguntam para mim, antes do culto, eu já digo para o pastor, não, pastor, celebra você a ceia, né, a sua congregação e tal. Mas aí ele me chamou para participar com ele lá na frente com a ceia. E aí aconteceu a mesma coisa, né? Como do pão, e pum, comi do pão. Agora bebo do cálice, pum, bebi do cálice, já senti. Imagina, eu vim da terra da uva e do vinho, né? Então, eu conheço o vinho rapidamente, né? E ali, tomei o vinho e tal. E a minha questão foi essa, porque eu tinha ido de carro, eu tinha que retornar. Mas aí depois me explicaram que o cálice ele é muito pouco, né? Muito ínfimo, muito ínfimo para pegar em uma questão assim. Já que nós estamos nessa parte descontraída, meu pastor dizia para mim, você não toma nem guaraná de garrafa, cara, porque alguém vai ver e já vai associar, então, era um zelo que ele tinha. Mas muito bacana, muito jóia. Cara, você tem que voltar aí para a gente conversar mais sobre a vida cristã aí, mas vamos lá, vou agradecer o pessoal. Amém. Tem um pessoal que entrou, né? A Vera Azeredo, Deus abençoe sua vida aí. Paula, e agora? Langamer? Langamer. É minha esposa. Langamer. Mas o teu sobrenome não é Langamer. Não, o meu é Soares, né? Essa é do sobrenome. Ela é de origem alemã. É o martelo comprido. Martelo comprido. Langamer é martelo comprido. Puxa vida. É por isso que eu ando alinhado, né, cara? Ô, Paula. Me pega na esquina. Um abração e saudade de você, né? Pastor Daniel, acompanhando ela botou aqui, acompanhando meu esposo amado. Você está com moral em casa, Tô. hein? Hoje é quarta, Tainara, né? Tainara Soares. Ela... Parabéns. Marcando presença no escudo temático, top. Que o pessoal botando muito top. Obrigado, queridos. Temática, amados, top 100%. Bruneira, Vera, Daniel, show de bola.
marcando a presença, galera, André de Centeno, boa noite, paz e graça, amados irmãos e pastores. Em relação à vida cristã, devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Opa! Lilian Minho, boa noite a todos ali, amém, está sempre conectada aqui, um abração, querida esposa do pastor Ronaldo. Maurício Narciso, um abraço para você. William Fraga, líder do departamento dos jovens, a importância da liderança dos jovens, né? Dá um exemplo na vida cristã. Paula botou aqui mais uma coisa. Testemunho, mudança de rota, disciplina, tempo de qualidade, vida de oração, quebrantamento, renúncia e uma vida nova em Cristo. Parabéns, tremendo. Neucis anota: eu creio que sem temor do Senhor é difícil o arrependimento. Uau, muito bom. Esse assunto vai longe, né? Muito longe. Mas enfim, queridos, eu quero agradecer aí a presença de todos. Já vou adiantando aí, vai aparecer os dados bancários, para você que queira fazer assim, semear no nosso ministério. Essas sementes têm chegado até nós, por isso nós estamos investindo aqui e alcançando muitos e muitos lugares, né? Nossas temáticas têm ido para fora do país, nos Estados Unidos e outras localidades. Tem sido muito bom isso. Isso porque você tem cooperado conosco. Então, se você tem esse coração generoso, você já tem aí um bom exemplo de vida cristã, generosidade. Continue contribuindo aí para o nosso ministério que você está semeando em terra boa, ok? Domingo temos aqui também a live, o culto presencial. Mas antes de finalizar, eu quero, pastor Moisés, né, você fale um pouquinho, Comunidade Batista Esperança, lá da cidade de Portão. Né, quais são os dias de reuniões? O ministério, há 15 anos, foi fundado pelo pastor Luiz Alberto, e desde então nós temos caminhado. Ele me apresentou aqui os pastores da Igreja da Comunhão Ágape, e se tornou uma aliança saudável para a minha vida. Nós temos cultos quarta-feira, sábado e domingo às 19 horas. E no domingo de manhã às 9h30. Então são 4 cultos públicos, né? Vocês têm na quarta às 20 horas? Quarta às 19. 19 horas. Sábado 19, domingo também 19. E ainda tem um culto dominical às 9h30 da manhã. A gente começou por causa dessa questão de pandemia, para poder dividir o pessoal. E algo que tocou meu coração, da importância de ter, né? Tem pessoas que... Porque assim, pastor, algo que Deus trabalhou no meu coração é que a estrutura da igreja, ela pode comportar mais de um povo aqui dentro. Então, hoje aqui tem uma temática de um pessoal muito mais digital, mas vai ter aquele culto. Então, quarta-feira é um culto voltado, muito vem vizinhos da igreja, na quarta-feira. No sábado de noite fica aquela pegada mais jovem, mas é aberto, obviamente é um culto público. Mas jovem de 0 a 100 anos. 0 a 100 anos. E a pauleira pega, né, meu irmão? Eu brinco com o pessoal, não quer som alto, não vai no sábado, irmão, vai domingo de manhã, né? Domingo de manhã o Adair muitas vezes está lá fazendo louvor, né? Aí é um violão, um carrom, então nós conseguimos, sem mexer na estrutura, de ter que estar gastando alargando a tenda, nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas. Não ficamos uma igreja segmentada. Olha, isso aqui é uma igreja desse tipo de louvor ou desse tipo de pregação. Ela se molda, ela é contemporânea, mas ela não negocia os seus valores lá. Muito bom, muito bom. Bom, nós gostaríamos muito, e vamos fazer isso, orar pela sua vida. Amém? Pela sua vida cristã. Então, se você pode, feche os teus olhos nesse momento. Gostaria de convidar o pastor Moisés para estar orando por nós neste momento. Amém. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Pai, por esse tempo precioso na tua presença. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de ti, Pai, cada família aqui representada, cada, Senhor, celular que foi ligado, cada computador, aonde esta mensagem chegar, Deus, ela gere, Deus, frutos, Senhor, e que esses frutos permaneçam. Pai, nós queremos abençoar, Deus, essas famílias, queremos abençoar todo aquele que está vivendo um processo de nova criatura. Pai, ajuda-nos pelo Teu Espírito,
Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça, Senhor, com que pelo Teu Espírito nós possamos ter, Senhor, uma clareza de quem nós somos e qual o propósito que nós temos nessa terra. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto e o seu olhar sobre ti, te dê a paz e a bênção para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.